Agora, Mauro César Pereira, esse jogo, claro, era um jogo fácil para a seleção brasileira. Mas eu gostei, principalmente, de ver o Luiz Henrique despontando de novo com a camisa da seleção. Porque olha os números do Luiz Henrique, são muito positivos. A gente tem aqui, que a gente colocou na nossa pauta, são 43 minutos jogados pelo Luiz Henrique. 2 gols e 1 assistência. 2 passes decisivos. 2 faltas sofridas. 26 ações com a bola. É um aproveitamento muito bom, né, Mauro, para um jogador que muitos dão desculpinha. Inclusive, a gente viu muito no Flamengo o Gabigol falando: preciso de minutagem, tô entrando no final. O Luiz Henrique entra no final, dá conta do recado, e num jogo que poderia ser um 2-0 chato, com 2 gols de pênalti, o Luiz Henrique trouxe lances muito positivos. E eu te pergunto, Mauro, tem como esse cara sonhar com a titularidade na seleção brasileira, já que seleção é minutagem, né? Porque seleção é momento. É momento, é o cara que está no melhor momento. E hoje quem vive o melhor momento nessa seleção brasileira, estão aí os números, é o Luiz Henrique, Mauro César Pereira. Bem, primeiro, Thiago, dizer que eu fiz, na verdade, um apelo a você, né? Naquela mensagem. Evidentemente, a gente vai discutir aqui o assunto que tiver na pauta, que a direção do programa definir, a gente vai traçar aqui. Mas foi um apelo, assim, um pedido, sabe, aquele pedido encarecidamente, eu peço, por favor, vamos falar o mínimo desse assunto chatíssimo e falar dos times, né? São Paulo com Vasco, Atlético Mineiro e tal, né? Os times que vão jogar semifinal sábado no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil, muito mais interessante. Mas o Luiz Henrique já deveria ser titular, né? Depois desse jogo, já poderia o Dorival falar depois do jogo, mas ele não vai falar sobre isso agora, só na maldita data FIFA que virá no mês que vem. Aliás, com os jogos do Brasileiro no meio, né? Vai ter isso também, vai ser uma confusão. Vamos ver. E entendo que ele deveria, acho que ele ganhou a posição. Acho que depois disso ele ganhou a posição. O Savinho foi bem também, tem que ver que pênalti meio mandrake, eu achei, mas sofreu o pênalti, deu o passe para o gol do Igor Jesus no jogo contra o Chile. Mas o Luiz Henrique foi bem importante, né? Decisivo no jogo passado, em que pesa a fragilidade dos adversários, ele se destacou de uma maneira que outros não conseguiram. Acho que ele merece ser o titular, um jogador muito bom. Como eu falei aqui outro dia, o pessoal fica na bronca e tudo, é um jogador de nível europeu, ele joga no Brasil por conta de uma situação excepcional, que é essa das SAFs, multiclubes e tudo, que cria esse tipo de cenário, né? Revelação do Fluminense, diga-se de passagem, mais um garoto de Xerém, né? Se destacando bastante agora com a camisa do Botafogo da seleção brasileira. O time do Peru é fraquíssimo, né? Mas o Brasil ontem venceu bem. Aquela história, né? Adversários fracos você pode vencer de diferentes formas. O ideal é vencer amassando, goleando. E o Brasil goleou. Então o Brasil ontem cumpriu o seu papel, cumpriu a sua missão. Agora, será que ele vai ganhar a posição? Porque o Endrick também teve aquele começo muito bom, com gols importantes contra a Espanha, a Inglaterra. O Brasil foi bem naqueles primeiros jogos do Dorival, jogando contra as seleções finalistas da Eurocopa, diga-se de passagem, né? As duas fizeram a final da Eurocopa, e o Brasil não perdeu, ganhou um, empatou com o outro, e o Endrick não virou titular. Então, não sei realmente se ele vai ser titular na volta da seleção brasileira no próximo mês. Convocado certamente será, mas esse mistério vai ficar. Mas o que ele fez para merecer, fez. Se estiver jogando bem no Botafogo até lá o Botafogo terá compromissos muito importantes, né? Pode estar na data FIFA às vésperas de uma final de Libertadores, né? O Botafogo passando pelo Peñarol. Acredito que ele deva ser convocado. Acho que ele já fez para merecer a oportunidade de começar jogando. E aí eu vou perguntar para você, velho Vamp. Você foi jogador de seleção brasileira há muitos anos. Você, mais do que ninguém, sabe, seleção é momento. Agora, tem aquele tipo de jogador que é intocável, né? Por exemplo, na sua geração, provavelmente Ronaldo e Rivaldo eram intocáveis. Então no momento ruim, que se dane. Pode ter outro jogador em momento bom, não vão colocar Ronaldo e Rivaldo no banco. Claro que eu não estou querendo comparar Vinícius Júnior com Ronaldo e Rivaldo. Agora, a pergunta que eu te faço: Vinícius Júnior não foi bem nos últimos jogos pela seleção brasileira. Luiz Henrique e Savinho estão muito bem, estão aproveitando a chance. O Savinho, inclusive, está bem no Manchester City. A pergunta que eu te faço: você acha que o Dorival teria coragem, Vamp, de colocar Luiz Henrique e Savinho como titulares diante da fase deles? E outra, né, claro, você acha que eles merecem ser titulares e colocarem medalhões no banco pelo momento ou não?
É importante ter medalhão, jogador que está mais acostumado com clubes gigantes da Europa, e esses caras vão aproveitando o seu momento. Boa tarde, Tico, Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Opções não faltam ali, né, no meio campo para frente ali, principalmente na parte de ataque na beirada do campo, né? Você vê que não veio o Vinícius Júnior, problema de lesão. Outros jogadores também tiveram problema de lesões e não puderam vir, né, para a seleção. Só que a gente está falando ali na beirada do campo, ó. Tem ali o Savinho, você tem o próprio Rafinha, você tem o Luiz Henrique e Martinelli do outro lado, Vinícius Júnior, o próprio Rodrigo pode jogar nas três ali na frente de meia, né? Quer dizer, essas opções não faltam. O Vinícius Júnior seria titular se não tivesse lesão no ombro, ele estaria aí titular na seleção brasileira. Eu acho que o Dorival não vai ter coragem de barrar o Vinícius, que está prestes aí a sair para ser melhor, ou está entre os 3 melhores na sua posição do mundo, né? Mas é bom para ganhar confiança, né? O Luiz Henrique ganhar confiança, o Savinho, o próprio Rafinha, né? Fazendo os dois. Tinha que ganhar esses 2 jogos mesmo, né? O Brasil começa em 6º, hoje pulou para a 4ª posição. O Brasil estava ali colado com a Venezuela e com a Bolívia. Deu um salto, seleções favoritas e que estão na frente do Brasil no momento. A Argentina, a Colômbia e o Uruguai está à frente do Brasil, né? Quer dizer, aí você fala, como é que vai jogar, vai botar, como é que cabe todo mundo, Tico? Na sua cabeça cabe todo mundo. Você não vai sacar o Vinícius Júnior. Próxima data FIFA, em novembro, o Brasil tem 2 jogos. Se ninguém tiver lesionado e tiver todo mundo, a gente vai ver quem é que o Dorival vai chamar e essas opções de ataque. Mas é importante que ganhou de 4-0, deu confiança, voltou ali dentro da tabela. Não é possível que de 10, 6 vai direto e a 7ª joga uma repescagem. O Brasil está de fora, né? Com os jogadores que tem. Mas o Luiz Henrique ganha essa confiança, né? Bom para ele, bom para o Botafogo, que aí, né, ele está confiante para poder continuar no Botafogo, dos próprios jogadores ali tendo oportunidade. O problema do Brasil, para mim, está nas beiradas, nas laterais, direita e esquerda, né? Dupla de zagueiro ali. Tem um problema também de meio campo. Meio campo, jogadores mais criativos, principalmente de volante e segundo volante. Mas no ataque, dali para frente, tá tudo tranquilo, tem jogadores rápidos e habilidosos. Tá, mas qual seria o seu ataque? O seu ataque hoje, com essa fase do Savinho e do Luiz Henrique? Vinícius Júnior, de um lado, o Rafinha do outro. Vinícius Júnior, Rafinha. Se o Pedro não tivesse nada, o Pedro por dentro. Eu gosto de jogar com centroavante, com homem de área. Então, no caso, para mim, seria o Igor Jesus mesmo. Ou seja, para você que se dane o momento dos 2. Você botaria os 2 no banco. Ficaria como opção. Porque o Rafinha eu não. Eu colocaria um dos 2 já para jogar. Eu tenho a minha dúvida se eu tiraria o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior não está bem na seleção. Os 2 estão voando. Eu acho que eu colocaria o Luiz Henrique por merecimento. Porque o Savinho também está merecendo, tá? Mas eu daria mais um pouco de chance para o Vinícius Júnior pelo jogador gigante que ele é no Real Madrid. E ainda tem aí a possibilidade do Neymar estar voltando, depois né? de tudo que ele fez aí, gente. O cara em 2 jogos fez mais que o Rafinha. O Rafinha fez 2 gols de pênalti. O cara entrou e mudou o jogo. Eu acho que não dá para botar o Luiz Henrique no banco pro Rafinha hoje, não. Acho de verdade. Porque para mim tem que ter um merecimento, senão o cara acaba desanimando. O cara entra, joga pra caramba, 2 jogos. Volta pro banco, garoto. Vai continuar o Rafinha, que não mudou em nada o jogo. Fez 2 gols de pênalti, que aí tudo bem, é o cobrador de pênalti da seleção brasileira. Mas, para mim, hoje o Luiz Henrique merece mais. Se ele cair de rendimento, ok, testa o Rafinha de novo. Mas se o cara tem 43 minutos jogados, 2 gols e 1 assistência, é merecimento, na minha opinião, Bruno Prado. Ele vai ter as oportunidades dele. Sim, eu acho que enquanto a seleção ela está dessa maneira, ainda uma coisa muito indefinida, eu acho que cabe, assim, o cara jogou bem, dá uma sequência. Se já tivesse uma coisa mais consistente, aí não, eu não concordo muito com a frase seleção é momento. Eu acho que o momento é um dos critérios.
um dos critérios que vai te levar a ser convocado, a ter oportunidade. Aí o desempenho na seleção, sim, é importante. Aí o Luiz Henrique foi muito bem. E o time, né? A ideia que o treinador quer, o jogador que desempenha bem. Se o Dorival já tivesse com um time bem formado, consistente, seria mais difícil, né, você dar oportunidade, porque o cara pode jogar mal um jogo, mas no outro jogo ele já te entregou, por isso que ele é um titular absoluto. Então ele já te entregou. Então, para você mudar uma coisa que está funcionando, você precisa de, 5, 6, 7 jogos muito ruins do jogador para você mexer. Como ainda está uma coisa muito aberta, eu acredito que o Luiz Henrique pode ter uma sequência assim, aproveitando o momento dele. Acho que a atuação dele nas duas... Acho que a primeira coisa que você tem que ver num jogador que chega agora... Para a próxima convocação. Era isso que eu ia dizer. A primeira coisa que eu acho que dá para olhar ainda está esse estágio Luiz Henrique, o Savinho... ficou à vontade na seleção? Os dois ficaram. Acho que isso aí é muito bom, o que garante que eles vão seguir. E aí a gente vai ver a sequência, que aconteceram alguns casos. Um caso de um cara que jogou bem na seleção, depois não conseguiu jogar, que aí não foi nem na seleção o problema, acho que foi nele geral. O Everton Cebolinha, por exemplo. Everton Cebolinha jogou muito bem uma Copa América, teve sequência. O Everton, depois da Copa de 18, o Tite convocou ele por 3 anos. Ele foi da Copa de 18, pós-Copa, até a Copa América de 21. Ele foi titular na final contra a Argentina, aquela derrota no Maracanã com o gol do Di Maria. Cebolinha foi titular naquele jogo. Aí depois ele não voltou mais. Depois daquela Copa América ele não voltou mais, já não estava bem no Benfica também. E aí ele perdeu espaço. Aí o Rafinha mesmo surgiu, o Antony começou a ser convocado e entrou bem também. Aí um pouco mais para frente veio o Martinelli. Aí ele acabou perdendo espaço. Então acho que o Luiz Henrique e o Savinho, eles se garantem na próxima convocação. Acho que eles brigam por uma posição. O Rafinha no Barcelona ele tem jogado um pouco diferente do que ele jogou com o Tite, por exemplo, na seleção, e com o Dorival na Copa América, que era um ponta-direita mais fixo. No Barcelona ele está circulando o campo todo. Então acho que ele está jogando... Talvez ele dispute mais com o Rodrigo, que ontem na direita, o Dorival ele manteve um ponta bem aberto, tanto o Savinho quanto o Luiz Henrique. Quando trocou o Danilo pelo Wanderson, podia imaginar, o Wanderson vai jogar mais espetado. Não foi isso que aconteceu, né? No posicionamento foi muito parecido. O Wanderson até ele tem hoje mais vigor físico que o Danilo, então ele vai mais vezes à frente. Mas o posicionamento não era tão diferente. Era o Wanderson atrás, fazendo a saída de bola com os zagueiros, e quem fazia o lado direito ali era o ponta. Era ou o Savinho ou o Luiz Henrique, né? Começou o Savinho, depois entrou o Luiz Henrique. Então acho que hoje os dois disputam uma posição e talvez o Rafinha dispute mais com o Rodrigo, pelo que o Dorival fez nesses jogos. E o Vinícius vai jogar na ponta esquerda, né? O Vinícius vai jogar se tiver inteiro, vai jogar os 2 próximos jogos. Luiz Henrique ou Rafinha, Bruninho? Quem você colocaria de titular? Ou o Savinho? Então, no próximo jogo eu colocaria o Luiz Henrique. Eu acho que o Rafinha vai disputar com o Rodrigo. Acho que vai ter uma briga entre eles. Acho que o Luiz Henrique e o Savinho hoje, pelo que o Dorival fez nesses jogos, acho que eles disputam lugar. E o próximo jogo, se fosse semana que vem, que é contra a Venezuela, eu jogaria com o Luiz Henrique. Eu também. O único burocrático e sem ousadia, então, do programa é meu amigo Marcos André, que iria no básico. Ia manter ali o Rafinha em vez de botar o Luiz Henrique. Viu como você tá burocrático? Não, pro cara que chegou outro dia aqui no elevador e falou que o Zubeldia tinha que comandar o Flamengo no lugar do Tite, eu vou acompanhar as suas opiniões. Vai nessa. Você sabe o que eu gosto de você? Você inventa umas histórias pra reagir. Você tava comigo não? No elevador? No elevador eu não vi, mas que ele amava o Zubeldia, ele amava mesmo. Isso é verdade. Ele falou, mano, descendo no elevador. Ele falou o Zubeldia no lugar do Tite, dentro do elevador. A pergunta que ele fazia várias vezes: não te impressiona o Zubeldia? É o quê? A pergunta feita várias vezes: não te impressiona o Zubeldia no São Paulo? Eu estou impressionado com o Zubeldia. Falou várias vezes isso. Agora, ô Mauro César Pereira, eu quero dizer o seguinte nesse programa também, hein? É bom o Paquetá já dar adeus à posição, hein? Dá adeus à posição, porque o Gerson chegou bem, hein? O problema do Paquetá é maior que isso, Thiago. Porra, pode apostar. O problema dele é muito pior do que esse aí, da titularidade. Nossa, a chapa tá quente. Aliás, a matéria do UOL também citou o Luiz Henrique, né? Naquela história. Só que a Federação Espanhola não tomou nenhuma medida, então essa coisa está meio no ar. Mas também citou o Luiz Henrique, é bom lembrar, né? Situação delicadíssima do Paquetá, do Luiz Henrique até agora não. Mas, enfim...
Isso aí é até um bom tema, né, pra gente tocar daqui a pouco, que o Mauro trouxe aí. Agora, Mauro, uma boa partida do Gerson, né, cara? Porque o Gerson vem muito bem no Flamengo nesse ano, Nesse ano, o Gerson, mesmo quando o time estava mal, o Gerson jogava muito bem e chegou com personalidade na seleção brasileira. Pra mim, hoje, o Gerson tem que barrar o Paquetá. Pelo rendimento, gente. Aí falam, mas é um jogo só, você é muito eufórico. Tá bom, mas há quanto tempo que o Paquetá não joga nada na seleção brasileira? Desde que explodiu essa situação dele aí. É óbvio, o cara não deve estar bem de cabeça, o cara sabe que pode ser banido do futebol, e pode mesmo, as chances são muito grandes dele ser banido do futebol, mesmo que a defesa dele vá enrolando o julgamento, vá prorrogando, uma hora não vai conseguir prorrogar mais. Uma hora vai ter que se definir, vai ser punido com severidade? Não vai. E ele deve estar com isso na cabeça. E o Gerson aproveitou bem a chance. Minha opinião, tá? O Gerson hoje, assim como o Luiz Henrique, que aí eu discordo do Bruno, eu acho que seleção tem que sim ser momento, claro, não pro Neymar, não pro Ronaldo, não pro Rivaldo, mas pro resto, momento. Então, eu colocaria tanto o Luiz Henrique de titular, quanto o Gerson. Para mim, o Gerson já merece ali se firmar por 2 jogos que sejam, para ver se ele vai se manter num alto nível. Você concorda, Mauro? Você também gostou da atuação do Gerson e acha que ele merece também a titularidade, assim como você acha que o Luiz Henrique merece no momento? Eu acho assim, eu gosto mais quando o Gerson joga no clube, sabe? Por mim, o Gerson nunca seria convocado. Jamais. Depois da lesão do Pedro, então, nunca convocaria o Gerson, sabe? Deixaria o Gerson lá, com o Felipe Luiz treinando, deixa ele quietinho lá, mas já que convoca, vai jogar, né? Ele merece jogar. Mas se você pergunta o que eu acho, não precisa convocar ninguém, convocar só jogador lá de fora. Deixava os do Brasil aqui, treinando, jogando, era muito melhor. Pra quê, né? Isso, seleção, chatice danada, data FIFA, eliminatória horrorosa. Mas falando sério agora, acho que sim, acho que ele ganhou a posição ali, né? Ganhou a posição. E é muito questionável até a insistência do Dorival com o Paquetá vivendo o que ele está vivendo. Ele está jogando no West Ham, estava fazendo os jogos dele, fez gol outro dia, mas na realidade muito difícil o jogador conseguir ter cabeça para render, né, o seu futebol na plenitude, digamos assim, estando envolvido em uma situação tão delicada como essa, na qual ele se vê nesse momento, né? E o Gerson acho que evoluiu muito, ele deu uma entrevista outro dia até falando sobre isso, né, da sua mudança de comportamento depois da questão de saúde que ele teve, um problema sério, renal, né, ficou um tempo sem jogar, e que ele reviu aí alguns comportamentos, algumas condutas em campo, no dia a dia, e claramente ele amadureceu. O Gerson sempre foi um jogador muito, muito especial, acho, assim, um meio-campista de muitas qualidades. Ainda pode evoluir em alguns aspectos, acho que ele precisa melhorar o chute dele de média distância e entender a diferença dos momentos em que a bola tem que ser colocada e quando ele tem que dar uma pancada, né? Às vezes ele tenta aquele toquinho com estilo e tal, nem sempre é o momento. Quanto o Peñarol mesmo, ele teve uma oportunidade assim, ao invés de encher o pé, no Maracanã, ele tentou colocar e acabou a bola batendo na defesa, foi uma das muitas chances desperdiçadas naquele confronto, mas acho que ele está evoluindo, está corrigindo seus defeitos, tem muitos predicados. Hoje parece um cara mais maduro. Quando eu falo um cara mais maduro, não é só um jogador mais maduro, eu acho que ele hoje é um homem mais maduro, né? Depois do que ele passou ali, aquela questão de saúde, evidentemente mexe com o seu emocional, você fica um tempo sem poder trabalhar, né? Sem poder treinar, no caso, ele não podia fazer nenhuma atividade física, não podia treinar, teve que ficar em repouso, toda uma recuperação de uma cirurgia. Então você tem tempo de sobra para pensar, refletir, e aí você de repente percebe erros que cometeu, oportunidades que eventualmente desperdiçou. E parece que ele tirou bom proveito aí dessa experiência difícil, né? E agora é um jogador melhor, sem dúvida alguma. E acho que naturalmente ele ganhou espaço ali no time, ganhou espaço. Acho que ele agora é o titular. Desde que o Dorival tenha alguma coerência aí com relação a nível de atuação, crescimento do rendimento da equipe, né? Mas eu deixaria o Gerson sempre lá no Ninho do Urubu, treinando com o Felipe Luiz. Amigo dele, jogaram juntos, né? Deixa os dois juntos lá, certo? Melhor assim. Mas nesse assunto, né, nós temos na mesa um dos melhores da história. Eu costumo dizer que meu amigo Marcos André foi um dos melhores meios-campos que eu vi jogar. Nem tanto, Batista, até tá assustado. É o quê? Nem tanto, Batista. Sabe o Batista lá da Escola do São Raimundo? Mas calma,
calma que eu tô elogiando, eu tô soprando, mas eu vou bater. Porque, vamos lá, você já foi frouxo numa. Você falou que você manteria o Rafinha e não colocaria o Luiz Henrique de titular, que tá jogando muito. Então agora, para te dar um momento de redenção da tua frouxidão nessa declaração que você deu, Rafinha, que Rafinha ser titular, Luiz Henrique tá voando na seleção brasileira. Aí eu vou te perguntar, na posição que você mais entende, e ali é a sua posição mesmo, velho Vamp, que você chegava bem na frente, você era um volante, naquela época era difícil, ainda mais difícil ter volante com a qualidade que você tinha. E aí eu pergunto, já é pro Gerson ser titular? Você acha que o Gerson, mesmo atuando no Brasil, ele tá acima de alguns nomes que estão na Europa para ser titular da seleção brasileira? E outra, Paquetá tem que dar um tempo, né, o Vamp, de seleção brasileira. Deixa resolver um pouco esse problema dele. Ele não tá rendendo dentro de campo e abre oportunidades para novos nomes entrarem. Lógico, o Gerson, para mim, tem que ser titular da seleção brasileira. E até em outras oportunidades ele devia ganhar até mais oportunidades, na época até do Tite mesmo. O Gerson, quando retorna ao Brasil, não vamos esquecer que ele volta, não é porque ele tá mal lá no Olympique de Marseille, não. Ele volta que o Flamengo vai e compra, ele não quer ficar, o São Paulo levou para lá, chegou na segunda colocação no Campeonato Francês, poderia ter jogado a Liga dos Campeões, né? Ele não joga, ele vem para cá, né, Bruno? Logo após, né? Teve problema com o técnico que chegou lá. Chegou. E aí, para mim é titular. Em relação ao Paquetá, né, um problema muito sério. Aí como é que o cara vai? Eu fico imaginando o cara indo dormir e dizer, pô, será que eu vou ser banido do futebol, conversar com sua família, tudo sobre isso? O cara não vai jogar bem. E outra coisa, né? Daqui a pouco, Bruno, vai ter jogo agora até data FIFA agora, só em novembro, né? Palmeiras vai jogar, não vai? Palmeiras vai jogar pelo Campeonato Brasileiro. Vai, claro. Daqui a pouco uns e outros vai dizer que o Estevão tem que ser o titular de todos. Ele esqueceu do Estevão. Tem o Estevão. Ele fala que é melhor do que o Vinícius Júnior e o Henrique. Não, eu já falei isso várias vezes. Aí eu quero ver se só joga 11. Vai ter uns 15 no time dele. Viu, Maldo? No time dele tem 15, só joga 11. Futebol americano, você inventa. Agora, pra mim, no Palmeiras, o Estevão mais decisivo e melhor vai ter, do que o Henrique no Botafogo. Até lá vai ter canelada, vai ter bate pronto. O Estevão vai arrebentar no jogo desse aí, ele vai dizer, o Estevão tem que ser titular da seleção. O que eu falo pra você sempre? Um dia após o outro. Então... É um dia após o outro. Mas é mais legal que sua seleção cabe 15. 15 atacantes. Ninguém defende, não tem nada. Tem o Estevão ali também que joga na mesma posição, viu? Na ponta direita. E ali. Por sinal, não dessa FIFA, na outra, foi o Estevão com o Luiz Henrique também, né? Foi. Agora, isso que você tá falando, você não tá mentindo não, hein? Eu acho o Estevão melhor que o Luiz Henrique. Eu acho mais jogador. Mas eu acabei de dizer que seleção brasileira pra mim é momento. Agora, Luiz Henrique tá jogando muito. Deixa o cara. Parece que a camisa da seleção nele cai bem. Agora, se o Estevão entrar e destruir mais do que ele, talvez até inverta um de lado. Eu não sei. Eu só acho que não pode ter vaga fixa. É isso pra mim que é o câncer de seleção. Se o cara não tá jogando nada na seleção, se o cara tá acomodado achando que ninguém vai tirar ele da posição, bota quem tá jogando bem. É isso que eu acho. Agora, e tem outra situação também, né, Bruno Prado? Eu já vi aqui que tem chances do Neymar poder ser convocado em novembro. O médico da seleção brasileira, o Lasmar, vai lá agora, né? Fazer exames, fazer testes com o Neymar. E eu li aqui nas redes sociais, claro, não foi uma grande reportagem, que o Neymar tem chance de ser convocado em novembro. Se o homem voltar a jogar, vocês acham que ele já deve ser convocado? Ou é melhor segurar um tempinho para ver como o Neymar vai voltar na Arábia Saudita? Se até novembro a data FIFA, se ele jogar até lá, ele vai jogar muito pouco, porque ele não está inscrito no campeonato da Arábia Saudita pelo limite de estrangeiros. O Al Hilal não tirou um estrangeiro da lista para inscrevê-lo, porque ele ainda não voltou, né? Ele está com esse problema já há um ano. Então ele pode ser que ele jogue algum jogo da Copa ali da Arábia Saudita ou até da Copa da Ásia. Mas vai ser muito pouco, assim, ele vai jogar
talvez 2 partidas, não sei, eu não sei exatamente o calendário deles ali, mas no Campeonato da Arábia Saudita ele não vai jogar, ele só pode ser inscrito em janeiro. Então, acho que é uma situação mais de acompanhar ele, ver como ele está, o médico da seleção está ali pessoalmente, mas eu acho bem difícil que ele esteja na seleção em novembro. A não ser que seja assim, mais para estar com um grupo, chamar até um a mais, assim, ao invés de chamar 23, vai 24 e ele vai. Mas para jogar para valer, o ideal é que fosse só no ano que vem, dependendo de como ele tivesse. Você lembra que antes de ele machucar, o Jorge Jesus falou, ele não está pronto não para estar jogando não. Sim. Tu acha que agora vai deixar? Eu acho que o ideal seria só ano que vem, porque até novembro, se ele jogar, vai ser muito pouco, ele vai jogar 1, 2 jogos, sei lá. Então, o ideal, acho que é legal estar lá com ele, acompanhar, é um jogador que, se tiver bem, ele vai voltar, obviamente, mas para novembro, acho que é precipitado, seria uma coisa... um desespero, assim, uma precipitação, e ele não vai conseguir entregar muita coisa em novembro com 1 ou 2 jogos depois de um ano parado.